Boa noite, Valéria. Ei, boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise, Ei, Valéria. Dani, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. E vocês aí? Graças a Deus. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Tá meio complicado, peraí. Dá uma arrumadinha aqui. Acho que ficou um pouquinho melhor. E aí, pessoal, animado para mais um dia? Vamos lá, né? Vamos Um dia lá, de Dani. aprendizado. A capa. Ei, Clarice, saudade de você. Minha filha, que saudade! Quero te ver. Vem pra cá. Pode deixar. Qualquer dia nós vamos aí. Tô esperando. Ai, ô Dani, você separou uma mensagem, né? Separou? Tá aqui. Vai puxar minha orelha de novo? O que ela falou? Puxou minha orelha? Puxar nada. Não, fica tranquila. Tá tudo certo aqui. Já tá no jeito a mensagem. Parceiro é assim, gente. Graças a Deus. Que bom! Turminha boa entrando aí para participar com a gente, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, Carol? Todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Isso aí. Contar umas historinhas diferentes. Vamos lá? Já deu 7 horas? 2 minutinhos. Quer dar algum Ah, então recadinho? vamos esperar. Tem algum recadinho aí, Carol? Eu não. Ave Maria. Pessoal, é muito bacana, né? A gente que participa do estudo e a gente precisa deixar muito claro que todos nós estamos aprendendo. Ninguém domina nada, mas seria muito interessante. Boa noite, Vivi. Bem-vinda, Cíntia. Seria muito interessante que antes do estudo a gente desse uma lida em 2, 3 tópicos, né? Para quando a gente vier comentar, poder tirar dúvida, falar se concorda, se não entendeu. Porque realmente, eu falei, as primeiras vezes que a gente lê, ou que a gente começa a tentar interpretar, fica às vezes complicado, né? Então, quando a gente já leu, pelo menos uma vez, pode ajudar no entendimento, ver o que está, qual que é a dúvida, né? A gente sempre pede e aconselha ter um livro, né? Escrever, rabiscar, explicar as palavras. Se não puder, pelo menos ir anotando o que a gente achou mais importante. E quem tiver o livro, e ele está disponível em PDF, tem um site que chama Kardecpédia, que toda e qualquer obra de Kardec e das revistas espíritas que ele publicou, elas estão lá. E tem o IPEAC, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. Tem todas as obras lá, muito bacana da gente pesquisar. É muito bom a gente ler, né? Antes um pouquinho. E aí, Carol, agora tá por sua conta. Pediu ao pessoal para participar, porque, né? Eu já Isso. sou tímida. Só eu que tenho falado ultimamente. E o pessoal pode deixar as perguntas aí para a gente fazer para você, né, Denise? Não para nós, né? Para Não, todos. para a professora Denise. A nossa ideia é só trocar, dividir, né, conhecimento, dividir experiência, aprender junto, né? A fraternidade espírita, amor e caridade, sobre a égide, né, do Mestre Jesus, no amparo, no conforto e no consolo da equipe de Dr. Pedro Luiz, que é o nosso mentor maior. E então ele sempre pede, tem muito carinho pelo estudo, né? Então ele diz que o estudo não pode parar, que nós devemos continuar,
porque é muito importante para nós reencarnados e para os desencarnados também, que muitas vezes a equipe espiritual traz esses irmãos para junto conosco. Por isso que, às vezes, isso que a Carol está falando é muito sério. Vem na mente, na ideia de vocês, perguntar alguma coisa. E muitas vezes é algum irmãozinho do plano espiritual que está querendo saber aquilo ali e exercer essa intuição, essa mediunidade aí, né, essa oportunidade. A gente, às vezes, deixa de perguntar. Pode deixar de esclarecer alguém, né? Então, a gente não precisa ter medo de perguntar. Não, a gente está aqui é para aprender junto. Não é isso? Se por um acaso a pessoa ficar constrangida, acanhada de colocar pergunta aqui, pode mandar no direct que eu leio aqui e não cito o nome, tá bom? Isso. Quem não quiser... Ótimo. Carol sempre resolve tudo de tecnologia. Vamos lá? Vamos. Daniela vai fazer mensagem para a gente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Aguça os sentidos. Quando Deus necessita falar mais diretamente contigo, Ele pode fazê-lo pela boca de quem talvez consideres menos habilitado a isso. Portanto, sobre a terra, em todos os idiomas, não faltam intérpretes à palavra divina, mas sim ouvidos dispostos a escutá-la e, sobretudo, a entendê-la. Pelos lábios de uma simples criança, pode chegar-te o recado que desde muito anseias por receber do mais alto, traçando-te novos rumos. No diálogo que travas com anônimo pedinte na via pública, podes registrar a orientação que, de maneira inesperada, o Senhor te endereça através de quem mal sabe verbalizar o que pensa. Não te tornes voluntariamente surdo à voz que jamais se cala, mormente nos instantes em que ouvi-la se te faça mais necessário. Aguça os sentidos, sê humilde e escutarás a Deus, inclusive na despretensiosa nota de uma canção ou no verso de um poema que alguém declama ao passares. Olha que maravilha! Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus, que nos permite tanto conhecimento e através da comunicação dos irmãos do plano maior, que vem nos instruir, nos inspirar, nos proteger e nos auxiliar. Que cada um de nós aqui presente, a esse estudo da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, deste livro que nos ensina a possibilidade da comunicação do plano maior, que nos direciona na responsabilidade de tudo que passa pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, na certeza de que o amparo, de que a força, de que a vossa luz brilha em nossos corações. E apesar do medo, apesar da insegurança, apesar de todas as aflições, no nosso íntimo, o teu amor grita em nós. E isso nos fortalece. Para às vezes a gente reclama, nós choramos, nós xingamos, mas nós jamais somos e seremos abandonados. E por ter tanta certeza, muitas vezes nós reclamamos e gritamos ao Pai: que fizestes? Por que esse dia? Por que tantas aflições? E Jesus nos ensina, né? Que se nós chamarmos o reino, buscarmos o reino de Deus e toda a sua justiça, se fará entre nós. E que então, gente, aonde a gente souber que existe uma gota de dor, nós temos que fortalecer as nossas vibrações, emanando o perfume do amor, a esperança e a certeza, direcionar sentimentos para onde nós passarmos, e tudo que nós pensarmos,
possa construir esperança, luz e alegria. Que a caridade esteja em todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Continuando, então, podemos ir, Denise? Podemos ir. Capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, tópico 78. Os incrédulos objetam, apesar de tudo, que o levantamento das mesas sem apoio é impossível, por contrariar a lei da gravitação. Responderemos primeiro que a negação não é uma prova, depois que, existindo o fato estranhamente contrário a todas as leis conhecidas, isso apenas provaria que ele se apoia em alguma lei desconhecida, pois os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Explicamos essa lei, mas isso não basta para que eles a aceitem, pois a explicação é dada por espíritos que deixaram as vestes terrenas, em lugar daqueles que ainda as têm e envergam o fardão da academia. Dessa maneira, se o espírito de Arago, em vida, lhes tivesse dado essa lei, eles a aceitariam de olhos fechados, mas dada pelo mesmo espírito depois da morte, é apenas uma utopia. E isso por quê? Porque a morte de Arago é para eles absoluta. Arago é isso mesmo, né? É isso mesmo. É Aragó que eles chamam, né? Os irmãos Arago. Não temos a pretensão de dissuadi-los disso, mas como essa objeção poderia embaraçar algumas pessoas, tentaremos respondê-las do seu mesmo ponto de vista, ou seja, fazendo abstração por um instante da teoria da animação factícia. Pessoal, essa questão 78, nós estamos falando da teoria das manifestações físicas. Kardec, quando ele... Ei, dona Neuza, boa noite, minha querida. Quando ele vem codificando, ele vem explicando, através do livro dos médiuns, né? A segunda parte que está lá no livro dos Espíritos, que é o mundo dos Espíritos. Então, as manifestações, e como Kardec vem mostrando para a gente no princípio, como nós temos a necessidade de falarmos como nós estamos, a necessidade de falar dos nossos sentimentos, os irmãos que partem, que voltam para a pátria maior, para outra dimensão do plano espiritual, eles também têm a necessidade, eles têm seus anseios. Por quê? O espírito desperta no plano espiritual, se vê com o corpo palpável, com sentimentos e emoções. E este corpo perispiritual não é essa carne densa, mas ele descobre que ele não morreu, que os seus sentimentos, suas emoções, né, todo o resultado de tudo que ele acredita que ele fez das suas ações está ali. Daí o ensinamento do Mestre Jesus. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, quando nós despertamos no plano espiritual, é que nós nos damos conta de quem nós realmente somos. Aqueles que estão muito apegados à matéria ficam presos, podem ficar presos aos despojos físicos. Aqueles que estão extremamente presos nas coisas materiais têm uma dificuldade, o torpor do desligamento pode ser extremamente desagradável. Porém, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a verdade é como ele diz aqui, ao despertar, muito sofrimento é dado, principalmente para os incrédulos, para aqueles, quando nós somos radicais, quando nós negamos, porque nós negamos Deus, negamos as leis divinas, quando nós achamos que a vida é só matéria, quando nós somos materialistas. E muitas vezes nós divulgamos, promulgamos, praticamos uma religião sem sermos religiosos nas nossas ações e no nosso íntimo. Primeiro eu, depois aos meus, aos outros nada. Então, nesse tipo de ação, quando nós nos despertamos, o desespero de uma comunicação,
o desespero de querer buscar uma ajuda, de conversar, de querer voltar para aquele lugar onde nós morávamos. A maior caridade que nós podemos fazer é divulgar, sem medo, sem ritual, sem manias, a verdade do plano espiritual. Que a nossa mente, o nosso sentimento comanda tudo. E que para isso nós precisamos, não precisamos ter diploma, precisamos ter vontade de lutar contra as nossas dificuldades e amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui ele fala dos incrédulos, né? Falando ainda da teoria das manifestações, Kardec vem mostrando para a gente que já prova, olha, tem algo além da morte. A vida não é só no plano físico. Então, ele diz que aqueles que ainda continuam incrédulos e todos esses fenômenos que aconteceram para chamar a atenção das mesas girantes em Paris, né? Então, ele fala que o fenômeno de suspender as mesas, muitos falavam que isso era impossível, que isso era contrário, a gente já sabe pela movimentação de fluidos. E toda essa energia e o magnetismo não é da mesa, né? São uma combinação de fluidos dos reencarnados e dos desencarnados. E aí ele fala que não importa, né? O fato, para aqueles que querem negar, eles sempre vão encontrar um meio. Por que ele cita aqui, ó? Ele explica sempre essas leis pelos fluidos que nós falamos semana passada, né? Que é um estado de matéria que a ciência ainda não descobriu, mas já tem um estado de matéria que a turminha já estuda aí para vestibular, que é o plasma. O bóson de Higgs também é um estado de matéria, né? Então, isso é muito importante. Por que ele vem mostrar? Que os espíritos, quando saem da veste terrena, Chico Xavier dizia que reencarnar e desencarnar é voltar para o plano espiritual, puxar nossa ficha do que nós fizemos, puxar a nossa ficha do que ainda falta fazer, vestir uma roupa nova e voltar. Vestir um novo corpo. Este corpo de carne é só uma veste transitória e temporária num período de tempo em que nós imploramos, viu, para nascer novamente, para conseguirmos evoluir um pouco mais, né? Então ele fala que muitos desses espíritos trazem essa veste, né? Ele fala, essa veste que ele fala é o quê? Os sentimentos da matéria. Ele fala que o espírito de Aragô eram dois irmãos de famílias muito ricas e influentes na época lá em Paris, em 1850. São dois irmãos. Um era Jacques e o outro, eu esqueci o nome dele. E ele, junto com o Daniel, com o que ele chama, que é o Daniel, esqueci o sobrenome do Daniel. Sr. Holmes, Daniel Holmes. Eles tinham grandes mediunidades, a faculdade mediúnica, e tinham grandes emanações de fluidos e promoveram, diante dos cientistas e diante de Kardec, vários efeitos de levitação dos seus corpos, de objetos e de mesa, através da mediunidade. Mas eram pessoas extremamente... O Daniel Holmes, ele eram pessoas de grande poder aquisitivo, de grande conhecimento, de estudo e pessoas de muito bom caráter. Os irmãos Aragô, né, eles já falavam, eles admitiam essa lei, mas os irmãos Aragô, no princípio, eles trabalhavam, serviam de experiência, utilizavam a sua mediunidade. Mas no final também, algum deles, né, do Aragô, algum dos irmãos, começaram a querer usar isso como uma forma de ganhar dinheiro e não foi uma coisa muito boa. Porém, os efeitos de magnetismo, a sua mediunidade ostensiva, que ele dava passividade, era muito grande. Então, ele fala isso aqui, né? Colocando do ponto de vista que eles colocaram, abstraindo por um instante, da teoria da animação fictícia. Então, vários médiums, pessoas sérias da sociedade, alguns não gostavam nem de relatar seus nomes, eles serviram de experiência para o cientista e para as observações que Kardec fazia. Os irmãos Aragô e o Daniel Holmes, né?
E aí eles mostram que essa movimentação e o fenômeno, que um espírito, juntamente com o médium reencarnado, essa combinação de fluidos, pode sim movimentar e envolver objetos. Então, aqui ele fala, olha, mesmo que os incrédulos neguem, isso foi percebido, estudado, observado, e um fenômeno repetido que não tem fundamento. Kardec sempre gostava de dizer, se prova, se tem observação, se segue um efeito, e tudo foi feito de forma que provasse cientificamente, através da observação, do método dedutivo, o que é isso? Observa-se o mesmo fenômeno em variados momentos, lugares e por pessoas diferentes, e o fenômeno apresenta o mesmo resultado. Então, isso é ciência. E aí é isso que ele dizia, por mais que se negue, as mesas eram possíveis, sim, de você movimentar qualquer objeto, porque alguns médiuns tinham um magnetismo e uma força muito grande, como os irmãos Aragão, Daniel Romo, que esse fluido combinado com alguém que tinha uma mediunidade ostensiva, que observava essa combinação de fluidos com os fluidos da natureza, criava uma energia, um magnetismo, que podia movimentar. Vamos lá? 79. Quando se faz o vácuo na campânula da máquina pneumática, é impossível erguê-la, tal a força de adesão que lhe dá a pressão do ar sobre ela. Deixando-se entrar o ar, a campânula se eleva com a maior facilidade, porque o ar de baixo contrabalança o de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, permanecerá no prato em virtude da lei da gravitação. Comprima-se, porém, o ar interior, dando-lhe uma densidade maior que o de cima, e a campânula se levantará apesar da gravitação. Se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá manter-se no espaço, sem nenhum apoio visível, como os bonecos que giram sobre os jatos de um repuxo. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não teria propriedade de aumentar ou diminuir o seu peso específico relativo, como faz o ar com a campânula, o hidrogênio com os balões, sem que fique derrogada a lei da gravitação? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. E então, como negar um fato que não podeis explicar? É isso aí. Nesse item 79, da teoria das manifestações físicas, o que é que Kardec quis demonstrar? Que os espíritos, a energia do plano espiritual, ela pode sim movimentar os objetos. Porém, fica até hoje muito assim, muito a lógica. A compreensão que ele explica aqui são as máquinas que são utilizadas para a movimentação do pneumático, da movimentação mecânica. O que ele quis explicar aqui foi na mesma compreensão que se eleva, que se movimenta elevadores, né? E aí ele quis dizer que toda essa movimentação mecânica da matéria, propulsão, usando o ar, o que se aperta o botão, o que faz aquele elevador subir? Qual a força que aciona aquele cabo que o elevador sobe? Então, nesse sentido, ele falou assim, isso aí vocês estão vendo. Porém, energia, ela existe e nem sempre ela é visível. Porém, existe uma energia movimentando aquilo ali. Quando ele dá o exemplo de uma máquina, da movimentação hidráulica, né, dos gases que tem no balão, a gente fala muito, o seu gás de cozinha foi necessário colocar um cheiro, senão a gente nem ia saber que ele estava vazando. E esse gás é que ainda permite que o fogo seja aceso. Ele alimenta o combustível. E a gente não vê o gás. Então, é isso que... Por quê? Ele tem estados de matérias que nós nem conhecemos e nem vemos. Mas elas existem pela comprovação, pela quantidade de fenômenos que ela provoca, pela observação e o tempo que ela repete. Então, neste sentido, é o que ele vem dizer. Vocês conhecem o verdadeiro fluido, o verdadeiro magnetismo que os espíritos e as pessoas podem produzir?
O fato de estarmos desligados de uma matéria densa permite que o nosso perispírito, criação de Deus, somos espírito, perispírito, campo mental, envolvidos e enlaçados em um corpo que temporariamente tem essa massa física que faz dar um torpor na nossa memória espiritual. Tudo que nós pensamos, sabemos e sentimos não está no cérebro, não está no corpo, está no nosso campo mental, essência do nosso espírito. Se projeta no nosso corpo perispiritual, que é semimaterial, de uma matéria que ainda não conhecemos aqui, mas sabemos que ela existe. Então, é isso que ele vem dizer. Como alguém pode negar um fato? Aí sempre se usa aquilo que Kardec falava, é charlatanismo, né? Então, quem tem a condição de participar de uma reunião mediúnica séria, a gente vê o seguinte, por mais que se tenha criatividade, jamais tem condição de replicar a dor, a emoção e a energia daquele ser que comunica. O Chico conta uma história de uma família que ficou muito triste e vivia chamando pelo pai que morreu. E um dia esse pai, no plano espiritual, pediu para que pudesse ser atendido e auxiliado. E ele queria muito visitar seu lar. E quando ele visita o lar, a filha sai gritando, Deus me livre, tem um fantasma aqui, meu pai está na sala, meu pai já morreu. E o espírito triste, e os amigos espirituais dizem a ele, não fique triste, eles também morrerão um dia. E vão descobrir que a morte não existe, que a morte é só física. E é nesse sentido que Kardec convida. Por que repete tanto? Por que nega um fato? Kardec costuma, no livro que é o Espiritismo, né, que é um livro que ele fez para explicar, Kardec fala muito. Vocês dizem que não existe reencarnação, plano, vida espiritual. Dentro dos argumentos da observação e da ciência, nós definimos, nós chegamos à conclusão de que tem algo sim além da matéria. Quem quiser negar, que então me justifique que não existe. Explique por que não existe. Kardec fala isso no livro que é o Espiritismo. Podemos ir para a nova? Gente, tem uma pergunta aqui, ó. Em um dos meus estudos, vi que além dos fluidos era possível retirar a gravidade. Boa pergunta aqui, porque quando a gente fala na gravidade, a gente entende a gravidade, que é uma matéria densa, né? E a movimentação gravitacional é que nos mantém. Se ela não existisse, a gente ficaria como o astronauta que vai na Lua voando aí no universo. Essa gravidade, foi muito interessante a nossa amiga falar disso. A gravidade o que ela nos faz? Ela mantém os objetos no chão, certo? Presos à Terra. Inclusive, o estudo da gravidade foi a observação da maçã que caiu. Por que a maçã não saiu voando e foi para o chão? A gente vai ver o movimento gravitacional da Terra que mantém os corpos, massa física, né? É possível de ser sustentado aqui enquanto nós estamos reencarnados. Aí você fala, os fluidos magnéticos, a energia produzida pelos espíritos desencarnados, combinado com os fluidos magnéticos emitidos pelos reencarnados médiuns, este fluido, ele movimenta, ele quebra a energia da gravidade e faz com que a mesa levante, com que objetos movam. Neste momento, estes fluidos, eles superam, eles quebram a gravidade daquele objeto. Só este ato. Não tem ninguém puxando, não tem charlatanismo nenhum, não tem ninguém carregando ali. Só esse ato já mostra que as energias e os fluidos do magnetismo, né, do plano espiritual, combinação do fluido cósmico universal, com o médium reencarnado e os desencarnados, é possível que quebra-se a gravidade e ele movimenta objetos. Inclusive, os espíritos, para demonstrar que era verdade, eles levantavam as mesas girantes e, às vezes, quando eram feitos, às vezes, espíritos, quando virou muita brincadeira e as pessoas passaram a cobrar, quando tinha uma dispersão total de fluidos, ou seja, as pessoas desligavam,
ou era algum espírito não muito sintonizado no bem e queria assustar as pessoas, eles levantavam, giravam a mesa de um lado para o outro, levavam até o teto do salão e deixavam ela cair, despencar. Por quê? Eles não tinham fluidos suficientes para manter essa mesa no ar, aí a mesa despencava, perdia-se a gravidade. Então, essa gravidade, né, a gravidade do planeta que nos mantém na Terra, pé no chão, no solo, que mantém os objetos, né, para não sair todo mundo voando, na Lua não tem gravidade. A dificuldade que é para se mover, a roupa especial que tem que vestir, porque lá não tem gravidade, né? E aí, como que os espíritos, como que o fluido cósmico, o magnetismo, uma das provas concretas de que existe o plano espiritual e a energia produzida por nós espíritos, reencarnados ou desencarnados, é como que eles desafiavam a lei da gravidade movimentando objetos. E ainda movimentam. Certo? Espero ter respondido minha amiga. Vamos lá? Se ela ficar com dúvida, ela coloca aí para nós. Pode colocar. 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se um espírito poder uma mesa pelo meio indicado, não sei, tá meio confuso aqui, viu? Pode erguer qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. E se pode erguer esta, poderá também erguê-la uma pessoa sentada, havendo força suficiente. Eis, pois, a explicação desse fenômeno, 100 vezes produzido pelo Sr. Rom, consigo mesmo e com outras pessoas. Ele o repetiu durante uma viagem recente a Londres, e para provar que os assistentes não eram vítimas de uma ilusão de ótica, fez no teto um sinal a lápis e deixou que passassem por baixo dele. Sabe-se que o Sr. Rom é um potente médium de efeitos físicos. Nesse caso, ele era a causa eficiente e o objeto. Gente, o senhor Daniel Douglas Rom, ele era um homem rico, da alta sociedade, inteligentíssimo. Ele ficou amigo de Kardec, e ele era muito discreto. Ele não era uma pessoa, ele como era também cientista, ele não aceitava demonstrar nenhuma das suas capacidades mediúnicas, a não ser que fosse para estudo em salões sérios e com pessoas cientistas. A mediunidade, como ela tem aflorado agora, nessa nova era, não tem uma casa, não tem um lar. O que Jesus diz? O que João dizia? Vossos filhos profetizarão. Então, este momento agora, a gente tem visto isso. A angústia, a aflição em todos os lares, tendo conhecimento ou não, tendo valores bons ou não, independente da religião, não tem uma família que não tem um caso de alguém que não tem algo para contar sobre alguém que está vendo, sentindo, ouvindo vozes, né? Nós temos que tomar muito cuidado, que existem causas físicas, doenças, né, que são físicas, como uma esquizofrenia mesmo. Mas tirando isso, tirando a condição que não é só física, foi no médico, não tem nada, a manifestação mediúnica, ela tem acontecido de uma forma muito ostensiva. Nos livros Libertação, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e nos livros Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, eles contam o seguinte: nós temos 5 sentidos conhecidos. E o sexto sentido, né, esse sexto sentido é a mediunidade, a percepção do plano espiritual. E que ele ficaria aguçado conforme nós vamos tendo mais conhecimento dos vários estados de matéria, tendo mais conhecimentos das energias que cada um de nós somos capazes de produzir com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, ele fala a respeito das mesas e dos movimentos, né, de objetos que viraram estudo e que aconteceram de forma muito proeminente muitas vezes em vários lugares diferentes. E no mesmo período, isso tudo aconteceu para chamar a atenção que a vida não era só material, que esses irmãos queriam comunicar, que viria instruções, né, conhecimento, o Consolador prometido que Jesus tinha enviado, seria permitido. Então, quando ele cita isso,
Ele vem mostrar o quê? Pessoas sérias. E o senhor Home, Daniel Douglas Home, o que que ele fazia? Ele tinha uma mediunidade muito ostensiva. O que que é uma mediunidade ostensiva? Tem uma amplitude de ações que essa energia que ele gera pode realizar. Então ele era muito conhecido porque aqui diz, uma pessoa sentada pode levantar cadeira. Eles levantavam, ele chegava a ir ao teto e ele escrevia no teto e pedia para todo mundo passar embaixo, para todo mundo ver que não tinha nada, que não era nenhum golpe, que era simplesmente a concentração e a energia dispensada ali no momento com a mediunidade que ele tinha, que era uma mediunidade de grande ectoplasmia, de grande energia, que a maioria não via essa energia, mas que ele era capaz de produzir. Então, quando ele fala que o Daniel Home, por quê? Era um homem sério, inteligente, estudioso, e se propôs se pôs como objeto de pesquisa em várias reuniões e grupos. Então, o Kardec tinha um grande respeito e carinho por ele, porque ele não se furtava de auxiliar na comprovação científica de que algumas pessoas tinham condição de produzir uma energia que seria, sim, capaz de movimentar e de se movimentar, de vencer essa gravidade. Ele tirava essa gravidade, ia até o teto, escrevia, pedia para que as pessoas passassem embaixo para ver que não tinha nada o segurando, mas tinha esse fluido cósmico, esse fluido, essa energia que era utilizado pela sua mediunidade em combinação com os fluidos de outros espíritos e dos reencarnados que estavam ali presentes. O que ele está reforçando no final desse capítulo das manifestações físicas? Que é possível, sim, que os espíritos possam interferir na matéria. É possível, sim, que irmãos que têm conhecimento, estudo, possam usar isso. E é muito sério, porque quando nós não temos conhecimento, quando acha que é um poder da pessoa, eles começam também a achar que esse poder é porque ele é diferente. Por isso que a gente busca conhecimento, porque toda mediunidade tem que ser utilizada para fins sérios e amor ao próximo. Vamos lá? 81. Tratamos há pouco do possível aumento de peso. É um fenômeno que às vezes se produz e não tem nada de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Sob a influência de certos médiums, objetos muito leves têm oferecido a mesma resistência, cedendo de repente ao menor esforço. Na experiência da campânula, ela realmente não pesa mais nem menos que o seu peso normal, mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que a pressiona. O mesmo provavelmente acontece com a mesa. Ela tem sempre o seu peso natural, pois a sua massa não foi aumentada, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento e essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a da campânula está na pressão atmosférica. Faça-se a experiência da campânula diante de um homem ignorante. Não compreendendo que o agente é o ar, que ele não vê, será fácil persuadi-lo que se trata do diabo. Carol, eu vou dar uma interrupção, porque está faltando um parágrafo aí para a gente fechar, né? Esse tópico. Isso. Não, assim, é interessante demais esse tópico 81 que você leu aqui, porque Kardec, ele sempre faz a leitura daquele que imediatamente já contesta, né? Então, ele, com aquele olhar pedagogo, o que ele fala aqui? Gente, nas reuniões mediúnicas, né? Nas reuniões de estudo, onde Kardec ia observar e catalogar os fatos que ele observava, e ele era, como cientista, ele era rigoroso em verificar o ambiente, se não tinha nenhum objeto mesmo ajudando a levantar nada. Então, ele era aquele cientista, ele era um rigor extremo com relação à honestidade das demonstrações. E aqui eles mostram o seguinte, gente, uma mesa, ela tem o mesmo peso, né? A gravidade mantém a mesa junto ao chão. Se existem fluidos capazes de levantar, girar ou deixar essa mesa despencar, né?
É isso que ele fala. A mesa continua com o mesmo peso, com a mesma forma. Ela não perde o peso. O que existe é, reforçando, correntes eletromagnéticas, magnetismo, combinação de fluidos que geram energia, pela vontade, pela moral dos que estão ali presentes. Esta energia pode ser utilizada para uma coisa boa e uma coisa não tão boa. O equilíbrio dos nossos sentimentos e pensamentos estão totalmente ligados às energias que somos capazes de produzir. Ali existia um experimento, e o que Kardec provava é, algumas pessoas pensavam, questionavam, os objetos perderam peso, os objetos aumentaram de peso. O objeto é a matéria densa condensada. Porém, o fluido de energia produzida era capaz de movimentar ou não determinados objetos. Né? Então, aqueles irmãos que muitas vezes querem nos assustar, provocando barulhos, ruídos, derrubando às vezes alguns objetos, existe uma espiritualidade superior no comando de tudo. Não estamos sozinhos. Então, muitas manifestações que acontecem nas nossas casas, na rua, no nosso trabalho, que nos assustam, que não faz sentido. Gente, às vezes a gente toma cada tombo e cada tropeção que não faz sentido. Não duvidem que algum irmãozinho ali, ele no espírito não pegue e nos empurra. Mas ele começa a pensar, ele começa a ter vontade, manipular, concentrar. Nós irados, com raiva, pensando em coisa ruim, com ódio, o que a gente faz? Toma aquele tropeção e cai. E a gente tem a nítida sensação que alguém nos empurrou. A sensação é o fluido de energia emitido, junto com a emanação que não era boa que nós estávamos sentindo. Por revolta, por raiva, por desespero, por cansaço. Né? E aquele pensamento contínuo na raiva, no desespero, na aflição, alimenta aquele outro que já não é simpático a gente, ou é zombeteiro e quer nos ver cair, ou nos atrasar. Eles vão, nessa combinação que nós permitimos, porque aí nós não fomos vigilantes, eles conseguem neste fluido, pela vontade, o Espírito não nos empurra, mas a vontade, a manifestação do fluido e o espaço que nós cedemos mentalmente, construiu energia suficiente para que esse vácuo, esse vento nos empurre. É assim que nós muitas vezes machucamos, caindo, né? E aí ela está perguntando aqui, a manipulação só pode acontecer através do ectoplasma, que nós mesmos emitimos. Toda a movimentação e essa manipulação e essa movimentação de objetos, Kardec já colocou aqui para a gente, é necessário que ocorra uma combinação de os fluidos da natureza, do lugar, os fluidos e essa energia emitida pelos desencarnados e os fluidos e energia dos reencarnados. Nós sozinhos produzimos este fluido quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, nós eliminamos esses fluidos. Na mesma forma, quando nós gostamos de alguém, desejamos o bem, pensamos em fazer alguma coisa boa, nós eliminamos o ectoplasma também. Mas ele fica, inclusive, o ectoplasma, quando a gente tem muito ectoplasma para doar, e nós não praticamos nada, não evoluímos, isso vira muitas vezes em nós pontos neofrágicos de dor e às vezes até de coisas ruins. Olha só, porque no nosso corpo é a força do nosso pensamento, criando uma energia que não é boa, que não se dissipa e descarrega e causa em nós grandes distorções. Muitas vezes a gente diz assim, tá tão ruim, essa fulana que levou para mim. Nós ficamos o dia inteirinho xingando, com raiva, com ódio, chutando tudo, batendo pó, mandando panela longe, xingando os outros, né? E aí a gente fica numa energia ruim, essa energia que nós produzimos. Todas as vezes que há uma combinação, movimentação de objetos, como aquela casa famosa em Paris, ou quem nunca ouviu falar de uma casa assombrada? Ninguém consegue alugar, os donos não conseguem vender, escuta-se barulhos horrorosos e não tem ninguém lá dentro. As energias emitidas por algum reencarnado próximo que nem tem noção que está emitindo energia,
espíritos ali paralisados, ligados nas coisas materiais, naquele espaço falando que é dele, a vontade desse espírito e a energia que os reencarnados emitem, e a energia que existe no fluido cósmico universal na natureza, isso gera uma condição de magnetismo, vai criando um fluido que movimenta e causa isso. Gente, a importância de mantermos um ambiente limpo, espíritos sintonizados nas coisas que não são muito boas, eles gostam de ambientes sujos, mal cheirosos, porque eles pegam estes eflúvios. É isso que os alimentos, porque eles não conseguem olhar para cima, eles não enxergam a luz. Então, se você quer começar uma boa limpeza, é maravilhoso da faxina. Maravilhoso tirar objetos que não se usam. Tudo isso tem energia. Quando fala assim, porque os orientais não ficam com energia parada. Porque tudo produz energia. Né? E esses irmãos desencarnados, não sintonizados no bem, né? E ficam presos, e muitas vezes não querem nem admitir, não querem melhorar. Aparecem espíritos os convidando para uma coluna espiritual, para um tratamento, eles se negam, porque eles estão presos a coisas materiais, a desafetos, a um projeto de vingança, né? Ou simplesmente pelos vícios querem ficar presos, ligados aos irmãos, para induzi-los a beber, drogar, fumar, comer em excesso, xingar em excesso, aquilo que eles compactuam, né? André Luiz, numa das suas obras, ele conta que ele tomou um susto. Ele veio fazer um estudo com uma equipe espiritual e ao andar nas ruas, né, ao volitar, né, com a equipe espiritual, que eles iam para um hospital, estudar e analisar o processo de desencarne para André Luiz, ditar depois um livro para Chico Xavier, ele conta o quanto ele ficou assustado quando ele viu passando um veículo em alta velocidade, em que o motorista trazia garrafas de bebidas ao volante, e ele assustou quando ele viu um absurdo de umas energias muito densas e escuras e espíritos agarrados a este carro, delirando e induzindo o motorista a beber e dirigir em alta velocidade. Olha para quem nós estamos dando carona quando nós nos desequilibramos. Então é isso. Vamos lá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Teve uma pergunta aqui, a Carla. Essas manipulações só podem acontecer através do ectoplasma que nós mesmos emitimos, certo? Eu já respondi a Carlinha nessa pergunta. Agora tem uma outra aí, Carol. Eu acho que ela está querendo dizer que ela está no início do estudo do livro, se ela pode assistir a palestra. Com toda certeza, claro, ela já vai adiantar o assunto. Muito bem-vinda, sabe por quê? Todas as vezes que nós nos propomos a dialogar sobre as obras de Kardec, sobre a doutrina espírita, a gente fala de tudo o tempo todo. A gente estuda, a gente busca conhecimento de tudo o tempo todo. Seja muito bem-vinda. E o que ficar em dúvida depois pode perguntar. Se não quiser que seu nome apareça, é só perguntar direto para a Carol, né? No direct. Desculpa, viu, a manota aqui. É porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo a live, aí eu estou respondendo alguns pacientes no WhatsApp. É tudo junto e misturado. Vamos lá. Vamos embora. Continuando então, tá? O tópico 81. Talvez se diga que o fluido, sendo imponderável, sua acumulação não poderá aumentar o peso de um objeto. De acordo. Mas é preciso notar que só nos servimos da palavra acumulação com finalidade comparativa e não para a identificação do fluido com o ar. Ele é imponderável, mas a verdade é que nada o prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes de conhecer o peso do ar, ninguém podia suspeitar dos efeitos desse peso. A eletricidade é também classificada entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e resistir fortemente a quem pretende erguê-lo. Aparentemente, portanto, torna-se mais pesado. Do fato de não se ver o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe.
O espírito pode, pois, ter alavancas que desconhecemos. A natureza nos prova diariamente que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Ô, gente, Tem mais um pedacinho, Denise. então vamos lá. Não se pode explicar senão por uma causa semelhante o estranho fenômeno de que há tantos exemplos de um jovem débil e delicado erguer com 2 dedos, sem esforço e como uma pena, um homem forte e robusto com a cadeira em que se assenta. E as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Essa questão que Kardec vem fechar, né, é aquele mesmo estado que a gente está falando. A gravidade, né? Então, assim, muitas vezes, gente, por isso que a gente fala que nós espíritas, né, os amigos do plano espiritual, Kardec, nós não temos dogmas. Por quê? No Espiritismo, porque essa doutrina nos ensina. Milagres são tidos como tudo aquilo que pode derrogar as leis de Deus. Se Deus, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, o que pode derrogar uma lei de amor? Então, para nós espíritas, não existe milagre. Tudo tem uma explicação lógica da criação divina. Então, para o Espiritismo, os milagres, né, o que nós consideramos milagre, é a divina bondade de amor permitindo que as energias do fluido cósmico universal, vinculado aos espíritos reencarnados e desencarnados, todos nós criados por Deus, movimente e permita que aconteçam as curas, movimentações, ações e pensamentos que nós não vemos, mas que não podemos ignorar e dizer que não existe, porque a ciência ainda não conseguiu definir o que é. Então, por isso que nós precisamos ser humildes, mas não podemos ter uma fé cega, sem raciocínio. Humildes para entender que na criação do universo, da vida de Deus, cada um de nós temos o nosso lugar no mundo. Porém, o homem, a ciência, diz que a ciência que hoje nós conhecemos e nós gostamos de falar em ciência, ela só responde por 5% de tudo que nós vemos e conhecemos. Então, não existe a ciência, o milagre para nós é a divina caridade e bênção de Deus que permite que pela vontade do homem, encarnado ou desencarnado, e a vontade divina para que tenha o merecimento. Jesus operou milagres. Ele nos dizia que nós não conhecíamos o reino de Deus, que devíamos buscar o reino de Deus da sua justiça. E que se a nossa fé fosse mínima como um grão de mostarda, nós movimentaríamos todas as dificuldades. Por quê? Porque é na lei de Deus. Quem já leu o livro Efeito Isaías, de Greg Dryden, trabalhador da NASA, geólogo, estudioso, e ele faz perfurações de sondas, e ele descobriu que ao perfurar uma sonda no continente, isso refletia em outro continente. E aí começa a trabalhar sobre a força das ondas e o magnetismo. E aí no Mar Morto, os descobertos sobre o que o profeta Isaías disse no Velho Testamento sobre o poder da prece, do sentimento e da vontade. Jesus misturou barro e curou um cego. Jesus impunha as mãos na sua vontade. E o que ele disse para os seus discípulos? Ó raça incrédula, até quando estarei junto a vós? Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, farias muito mais do que eu fiz. Então é nesse sentido que a gente vai entendendo, gente, que não existe milagre, mas que o milagre é sim a bondade de Deus quando nos criou. E que tudo está disponível, desde que nós sintonizemos no bem, no correto, no justo, na justiça de Deus. Gente, a Valéria vai ler uma pergunta aqui. A Regina... Lê mais alto para baixo. Meu esposo, quando estava ouvindo vozes e se isolava, não gostava de fazer higiene pessoal e também não podia limpar seu quarto.
quando começou o tratamento espiritual, ele foi mudando. Bacana, graças a Deus. Muito bem-vinda, minha irmã. E é isso mesmo. É isso mesmo. Você sabe o que acontece? Olha como que existe a obsessão. Ninguém entra e toma o corpo de ninguém. Ninguém entra e toma o corpo de ninguém. É pelo pensamento, monoideia, né? Então, o que que existe? Os irmãos que desencarnam, presos aos vícios, presos a seus sentimentos na matéria, não buscaram, não tiveram a oportunidade, conhecimento. Olha a responsabilidade da família, dos pais, dos avós, de todo mundo. Diante das crianças, onde a gente precisa ter a coragem de dar bom exemplo e falar de Jesus e de Deus. Não é a religião e os rituais, mas os exemplos da humildade de agradecer. Agradecer o alimento, agradecer a Deus, agradecer ao universo. A importância de apresentar as crianças a Jesus e a Deus. Não só nos templos, não só dentro dos lugares que nós vamos, mas todos os dias nas nossas ações. Dentro dos nossos lares, agradecer e rezar. Acontece que quando nós desencarnamos, e os espíritos, que irmãos nossos, quando a gente diz espírito, gente, eu sou um espírito, todo mundo aqui é um espírito. Alguns de nós estamos ainda presos no corpo de carne e outros já estão desenlaçados. Espíritos que desencarnam e não querem buscar a sua melhor e evolução, todos nós temos livre-arbítrio. Esses espíritos induzem irmãos a beber, a fumar, a praticar um sexo absurdo, porque o espírito não tem mais a carne para ter o prazer e a experiência. Então, ele tem a sensação, a lembrança da sensação. A tristeza daquele que bebe, ele vai ter que induzir cada vez mais alguém a beber, cada vez mais alguém a ficar preso, porque ele vampiriza. Olha, os irmãos que têm mediunidade e já viram espíritos vampirizar quem bebe, é algo tão chocante. Estes espíritos apresentam por quê? O perispírito, que é o molde, que é a essência do que nós somos, e ele é o molde para a nossa próxima reencarnação, porque quem nós somos, se eu lesei a vida inteira, se eu fumei a vida inteira, bebi a vida inteira, então eu lesei alguns órgãos físicos. Tudo que acontece no meu corpo físico vai refletir no meu perispírito. E o meu perispírito é um modelador, organizador biológico da nossa próxima reencarnação. Então, as pessoas que têm esse processo de depressão, de bebida, esses espíritos vão, pelo pensamento, manipulando fluidos, usando as nossas íntimas sensações de culpa, de remorso, de arrependimento, de desânimo, de raiva, pelos nossos pensamentos. Ele vai captando esses fluidos e vai nos convencendo a beber mais, a usar mais droga, a sair desorientado atrás de sexo, porque ele aproxima e ele tenta invadir para ter a sensação. Ele não tem mais prazer, ele não tem dor. Então, no plano espiritual, quando nós desenlaçamos do corpo de carne, quando o espírito vai buscar, quando nós vamos buscar os nossos entes queridos, crescer, evoluir, viver bem, nos libertar, é uma maravilha. Mas quando nós queremos drogas, comida, bebida, sexo, vingança, causar dor para o outro, revolta, ficar com ódio das nossas doenças e ficar preso, com raiva, então ele vai imantando. Por que que é difícil? Eu tenho um conhecido que ele fala o seguinte, que ele chegou numa fase da bebida, que lá no AA eles chamam da fase do porco. É quando já está tão alucinado com a bebida que não tem ânimo nem para tomar banho. Gente, o que a nossa irmã está contando do marido dela é tão sério, por quê? Os espíritos, para desanimar e facilitar aquele fluido que ele vai julgando e aquele que está vivo vai aceitando, assimilando e vai misturando o fluido dele com o espírito, ele vai imantando, ele vai cobrindo de uma energia que fica muito fácil ele induzir. Quando a pessoa toma banho, se limpa e se lava, olha a importância, por isso que diz o que é um banho para o médium. Quando ele toma banho, que ele se lava,
ele tem que começar todo o processo novamente de imantação. Por isso que quando esse meu conhecido disse, eu cheguei na fase da bebida, que eu descobri quando eu estava no AA, que era a fase do corpo, eu já não queria tomar banho. Então, é quando esses espíritos que utilizam e vampirizam para ter uma sensação de uma bebida e cada vez faz beber mais. É o caso daqueles que têm reincidência em assassinatos, em mortes, em qualquer coisa que faça mal para você e para o próximo. Essa imantação. Quando quebra a sintonia do pensamento, acabou. Qual que é a nossa grande dificuldade? Que tem uma questão lá no número, bem no final do Livro dos Espíritos, 800 e alguma coisa, que ele fala que nós podemos vencer todo o mal do mundo, que basta a nossa vontade. Eu conheci uma pessoa que falava assim, eu achei que eu não tinha jeito mais. Eu comecei com um cigarro comum e estava no crack. Eu achava que eu não... E ela disse que de repente deu uma vontade, um desespero. Eu falei assim, eu não aguento mais essa vida, eu estou parecendo um rato. E ele fala que sem dinheiro para se internar, sem condição, ele conseguiu vencer, como que eram as crises de abstinência. E aí ele dizia, olha, eu sou uma prova viva de que dá para vencer isso. Então, é isso mesmo, a Carla está falando. Essa imantação, né, gente, ela fala que são miasmas. Gente, miasmas, energias deletérias, larvas mentais, que Kardec dizia, tudo isso vão criando fluidos e energias que são negativas e que aproximam. Então, o que eles dizem para a pessoa que está num grau de depressão horroroso? Sai, anda, movimenta, age. Por quê? É o fato de ficar quietinho. Como que vai levando a pessoa ao suicídio? Vai fazendo a sensação, vai fazendo assim. Aquilo que a pessoa tem que mais machuca, ela começa a pensar, eu sou ruim mesmo. E aí vem aquele espírito e vai imantando. A Sueli Caldas Schubert tem um livro que eu li que chama Nos Bastidores da Obsessão, da Desobsessão. E ela conta, ela tem muita palestra, até no YouTube. Ela desencarnou, né, há pouco tempo. Uma grande palestrante, Sueli Caldas Schubert, uma grande estudiosa da mediunidade e da obsessão e desobsessão. E ela fala sobre essa imantação. Como que isso é importante. Então, olha aí, a nossa irmã deu um relato exatamente como acontece. André Luiz chama de larvas mentais. Quando a gente tem uma energia muito... A larva mental somos nós que produzimos. Gente, Divaldo falou essa semana sobre a Covid. Por que que numa mesma família, todo mundo está exposto, alguns pegam, por que que uns desencarnam e outros não? Porque nós trazemos em nós também energias históricos de vidas passadas. Aquele órgão que nós mais abusamos e lesamos em vidas passadas, caso eu me exponha a algum parasita, algum vírus, isso fica mais suscetível naquele órgão e naquela região do meu corpo, que ligado ao meu perispírito, está mais fragilizado. Então, aí este vírus encontra o quê? Uma energia, larvas, miasmas, condição de ali se proliferar. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, nos respeitar, não abusar, porque é o mesmo caso da bebida. Conversa com um alcoólatra, pessoas que trabalham no AA. O que ele diz? A gente não deve experimentar porque a gente não sabe se a gente vai conseguir vencer ou não. Então, aquele irmão que está lá, eu estou limpa, é o mesmo caso das drogas. Então, diante do nosso processo, reconhecer a nossa humildade e entender. Esses miasmas, essa energia deletéria, olha como que o Espírito vai fazendo. Pelo nosso sentimento. Por isso que é importante ter autoestima. Não é ter soberba nem orgulho. É respeito e entender que a dor nossa é normal, que a nossa dor é triste, que dói, mas que a gente precisa buscar uma esperança. A dor vai passar, a tristeza vai passar. Tudo tem um motivo justo. Movimentar e agir. Tanto que o conselho que Chico, né, dava para os irmãos que estavam em depressão, vá junto com uma equipe, distribuir uma cesta básica, visitar um lar com grande sofrimento, auxiliar as pessoas na rua, porque ao ver a dor do outro, você, por mais que seja a sua dor, não tem como de você não condoer
E aí você começa a descobrir que mesmo com a sua dor, você pode aliviar alguém um pouquinho. E isso vai tirando essa imantação que está em nós. E somos nós que atraímos esses pensamentos e permitimos que todas essas emanações, imantações, miasmas, energias deletérias, fluidos, cheguem até nós. É importante estarmos próximos e tratar bem os animais. As plantas têm fluido vital, os animais têm fluido vital, né? Então a gente tem toda uma energia aí na natureza para nos fortalecer, pensar em Jesus, respirar, meditar. Por que tem se falado tanto nisso? Buscar as boas energias para limpar as imantações que existem em nós. A Sueli Caldas Schubert. É muito. Nossa, fantástica. Ela já esteve até aqui em Sete Lagoas, na Capela do Sol. Sueli Caldas Schubert. Lá na FEAC tem muito livro dela. Gente, tem mais alguma coisa? Eu vou falar um negócio, Daniela, depois eu vou comentar uma coisa também. Eu falo que o primeiro passo para o sucesso de um atendimento espiritual, né, para a gente sair do problema que a gente está, é a gente querer. Esse é o primeiro passo, né? A gente tem que fazer sempre a nossa parte também. É isso aí? É isso aí. Pedir, né? A Dani vai falar? Hoje ela vai falar. Mas eu não vou aparecer não, viu, Denise? Ah, querida, você que manda. É só as bonitas, Denise. Só as belas que aparecem. Carol. Então, conta-se que isso é mais do que real, né? Uma historinha que eu escutei essa semana, que é muito interessante. Uma senhora, ela tem na sua casa, na sua varanda, cheia de plantinhas, muitas plantinhas, e ela mora sozinha. Então, ela tem as suas plantinhas e ela tem o seu gatinho. Essa senhora, ela conversa o dia inteiro com as plantinhas e com o gatinho. E ela não tem solidão. Ela não tem depressão, ela não tem tristeza. Por quê? Porque isso é uma troca. Então, que sirva de ajuda, de ensinamento para os que estão nos escutando e para que vocês passem para frente isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é besteira, né, que é bobagem, mas isso é de uma grandiosidade tão, né, tão gigante, é de uma divindade tão grande, que Deus nos proporcionou uma coisa tão linda que é a natureza, a qual muitas vezes não damos valor, né, Denise? Isso então, aí. Que fica aí de aprendizado. É uma coisa simples, mas eu achei tão lindo e tão bacana. É lindo demais. Precisa, né? A gente precisa, a partir de agora, dar mais valor às pequenas coisas que nós vemos ao nosso redor, no nosso dia a dia. É isso. Ah, que lindo. Ô, gente, isso que a Dani está contando, essa história, isso é tão verdadeiro, que a gente precisa, é isso mesmo. Eu acho que a pandemia, ela veio, né, para nos ensinar o valor das pequenas coisas. Nós estávamos muito massificados num verniz social, não tem que fazer, tem que ir, e a gente não prestava atenção nas coisas, né? E é tão bonito. Tem uma ONG em São Paulo que ela promovia eventos de festas e ela ficava com dó de jogar fora as flores depois dos casamentos, dos bailes, né? E aí ela juntou uma turma de voluntariado e começou a fazer buquê de flores. Depois que todo mundo ia embora, ela acionava parente, amigo, a turma que trabalhava, eles iam para a sede lá onde ela tinha a loja dela de eventos e eles faziam buquê. E aí, o que eles faziam? Entre 7 e 8 da manhã, até 10 da manhã, eles começaram a visitar os asilos e levar buquê de flor para todos os idosos que estavam lá. E a promessa um buquê nunca podia ser igual ao outro, para cada um receber um presente único. E ela disse que a turma de voluntariado
os garçons, os cozinheiros, a turma que trabalhava com ela no buffet, os parentes, os primos. Ela falou o seguinte, gente, as festas foram um meio, a felicidade que a gente tinha de ficar acordado e levar os buquês para os velhinhos, para os idosos, nas casas que eles se encontravam, ela falou que dava uma alegria tão grande. E ela, uma vez, visitando pela segunda vez a mesma casa de abrigo, né, de idosos, uma delas disse que elas não julgavam os buquezinhos fora, não, porque eles tinham perfume mesmo quando desidratados. E eles contam que as rosas duravam muitos dias. E que a alegria que elas tinham, elas colocavam no cabelo, umas amarravam na roupa, outras amarravam nas suas bonecas. E é a energia, você imagina o amor dessas pessoas com a energia das flores, do perfume das plantas. É isso aí, Dani. Então, assim, muitas vezes a gente está tão revoltado, indignado, né? Muitas pessoas estão, às vezes, a gente está tão preso e realmente tem dificuldade, faltar dinheiro para comprar comida, faltar dinheiro para pagar a conta. Mas a gente descobre que tem um algo a mais para a gente fazer, né? É igual o caso daquele menininho que a mãe ficou apavorada quando viu ele na casa do vizinho. O vizinho era um idoso, não gostava de criança, detestava os meninos. E ela olhou da casa dela, que era mais alto que o terreno de baixo, o menino fazendo carinho no velho, no vizinho. E ele era conhecido como o velho bravo da rua, porque ele detestava criança. E aí a mãe dele chama ele correndo. O que foi, meu filho? Ele não gosta de criança, ele detesta criança. O que você está fazendo lá? E ele disse que ele tinha ficado viúvo há 2 semanas e ele estava chorando muito de saudade, que vivia ele e a esposa. Aí o filho falou para a mãe, o menino de 8 anos de idade, mãe, eu fui lá ajudar ele a chorar. Eu estava chorando com ele. E aí esse senhor já não virou mais o velho chato. Ele aprendeu a conviver com as pessoas da rua, né? Então, a mediunidade, gente, ela funciona no sentimento e na energia. O médium, né? O que a gente vem falar sobre o estudo médio? Hoje a gente está falando da possibilidade do médium, é aquele que está, médium é intermediário, que está no meio, entre o plano espiritual e entre o plano material dos reencarnados. Então, estes fluidos e estas energias, elas são capazes de manifestar por meio da mediunidade que existe em cada um. Mas a maioria de nós nem percebemos. Então, o cuidado que a gente deve ter quando espíritos, irmãos inferiores utilizam essa energia para produzir efeito físico que não é bom. E da mesma forma, nós nos educamos com os nossos sentimentos. Uma pessoa com muita raiva, com muito ódio, muito vingativa, ela deixa miasmas e energias deletérias onde ela está. Por que tem alguns lugares, empresas, que é extremamente tóxico e difícil de trabalhar? Por que tem lugares que é tão bom e todo mundo gosta de ir lá? Porque os lugares são o resumo da energia dos que por ali passaram, né? Então, o efeito medianímico, né? Este efeito medianímico, as energias são neutras. O fluido cósmico é neutro. A vontade e a energia que ele vai gerar depende da vontade de nós reencarnados e desencarnados. Deus nos deu livre-arbítrio. O mal é coisa do homem. É a ação do homem que ignora o bem. Por isso que por isso que Jesus nunca julgou ninguém. Por isso que Chico Xavier, todas as vezes que alguém vinha falar para ele que alguém tinha algo ruim, Chico dizia assim, vamos rezar. Uma senhora chegou no centro espírita e falou, Chico, pelo amor de Deus, eu estou escutando um espírito que não para de falar no meu ouvido. Esse inferno não para de me atormentar, tem uma semana. Eu quero chegar aqui, ele não me deixa dormir, ele fica conversando comigo. E ela extremamente nervosa, agitada. Eu tenho um monte de coisa para fazer, esse espírito não me dá sossego. Chico, pelo amor de Deus, eu vim aqui para você rezar comigo nesse item, eu quero ficar livre desse espírito. E Chico fez uma prece linda. E essa mulher dizia que ela tropeçava, ela caía, tudo na casa dela estava quebrando. E Chico fez uma prece linda, pedindo a Deus, aos bons espíritos, que abençoasse esse irmão, que esse irmão envolvesse, encontrasse a paz no seu coração, que ele é um filho de Deus.
e fez uma prece maravilhosa. Ficou 15 minutos rezando. E a mulher ficou mais brava, falou, Chico, eu venho aqui pedir para você rezar para mim. E você fica rezando para esse traste desse espírito que não me atormenta. E Chico diz a ela, minha irmã, a gente reza para quem mais precisa. A gente pede a Deus para iluminar os que estão precisando mais. Né? Então, o ensinamento de Chico é o quê? Ele não julgava. Ele, certa feita, com muita dor, ele ajoelha no quarto e pede a misericórdia, pede todo mundo, bons espíritos, Jesus, que abençoe, que ele tinha que trabalhar no outro dia com aquela dor. E aparece um espírito com uma aparência horrorosa, horrível, e virou debochando de Chico, assim, agora nós te pegamos. Você vive aí, você está com essa dor, você quer trabalhar para nós? Trabalhar para o mal, né? Tá vendo? Ninguém veio te socorrer. Eu que estou aqui. E Chico falou, meu filho, Deus é tão bom. Eu pedi a Deus que me enviasse alguém. Se você quiser me ajudar, eu te agradeço. Mas eu ainda não vou servir para trabalhar para você. O espírito foi embora e falou, Chico, você realmente não dá para mexer. Então, as energias e os fluidos, eles são o que nós direcionamos para eles. Tem mais alguma coisa aí, turma? Valéria. Vai, Valéria. Hoje... o celular de Valéria travou. Tem alguém que colocou mais alguma pergunta? A Renata colocou uma coisa um comentário muito bonito. Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhar o céu com mais delicadeza e ver o quanto é lindo. Prometo sorrir com o sorriso de criança e nele resgatar a esperança e ver o quanto é lindo. Nossa, que maravilha! E a Dionísia, ela fala que ela ficou tão feliz com sua explicação sobre as plantas, que a mãe dela, no Dia das Mães, queria uma horta. A mãe dela tinha 92 anos. E ela teve que improvisar uma horta suspensa no alpendre de casa. E ela ficou muito feliz. Ai, que delícia! Que coisa boa! Gente, todos os remédios vêm das plantas. As bruxas na Idade Média eram as mulheres que sabiam usar as plantas para fazer chá e curar. E eram chamados de bruxas, porque como as mulheres têm mais sensibilidade, né? Como naquela época, assim, né? Os homens eram medieval, uma coisa muito rústica. As mulheres sempre cuidando da casa e dos filhos, nós desenvolvemos uma sensibilidade. Então, elas usavam a intuição, que era o plano espiritual que nunca desamparou ninguém e nunca deixou de comunicar. Usavam as plantas, faziam chás, faziam emplastos e curavam. Por isso elas foram queimadas, eram bruxas. Elas tinham conhecimento, né? Então, o conhecimento tentou ser aniquilado. Mas, porém, a importância... As plantas hoje, o que se descobre? Todo remédio, a origem é nas plantas. Todo remédio, o que é? Vem das plantas. E nós estamos aprendendo que alimentar melhor nos dá mais saúde. Né? A importância da natureza na produção do remédio. Então, o nosso pensamento, mente sã, corpo são. E Dionísio, eu fico muito feliz porque a gente aprendeu hoje, gente. Hoje, graças a Deus, está ficando chique. Homem cozinhar. Ser gourmet, ser chefe de cozinha. Graças a Deus, a gente está aprendendo a valorizar aquela comidinha que tem um manjericão, que tem um alecrim. Porque a gente descobre que são remédios. Muito remédio para depressão, muito remédio, né, para ansiedade. E vai nos alimentando, fazendo funcionar melhor. Então, o nosso estado de espírito, de ânimo, nosso ânimo, nossa vida, a energia, ela vai melhorando conforme nós vamos nos doutrinando. Gente, nós fechamos o capítulo 4 das manifestações físicas, em que ele vem, né, no livro dos médiuns aqui, que está explicando aquela segunda parte do livro dos espíritos, que é, sim, a influência do
da humanidade que está no plano espiritual diante de nós e da matéria de nós reencarnados, né? Então, a gente fecha isso aí com as comprovações. O que é importante a gente descobrir? Nós já sabemos que não temos que ter medo, não existe fantasma, não existe demônio, capeta. O que é isso, gente? São nomes que nós denominamos irmãos que não são sintonizados com o bem. Eles ainda não conhecem a alegria do bem. Então, quando a gente fala a palavra demônio no aramaico, no hebraico, na época em que Jesus veio à Terra, ela significava demônio, o diabo, era alguém que era um caluniador ou aquele que não concordava com você, que não fazia aquilo que era correto. Então, o demônio, o diabo, o capeta, eram simplesmente palavras que significavam as pessoas que elas não seguiam o que você dizia. Elas eram caluniadoras. Elas eram pessoas que tinham uma ideia diferente. Mesmo porque Deus, soberanamente justo e bom, é o criador de tudo. Nada, nenhuma energia, nem um nome, nem ninguém é superior a Deus. Por isso que no Espiritismo, nós respeitamos todos os irmãos que se manifestam. Sejam com que nome, que coitado. Eles se dão. E às vezes eles colocam esse nome para amedrontar quem não tem conhecimento, quem tem sentimento de culpa. E aí eles dominam pelo medo, se dizendo com estes nomes. Nós respeitamos, mas nós sabemos que todo irmão que ainda não pratica o bem, seja que esfera for, um dia ele vai sim cansar de fazer o mal. Isso tem no livro dos Espíritos. E Jesus dizia, nenhuma ovelha se perderá. Nenhum de nós vai deixar de um dia praticar o bem. Vamos lá? Passar para a semana que vem. Quer falar mais alguma coisa? O Alexandre, falando que tem um fotógrafo que tirou fotos de elemental em planta. As energias, as plantas emitem, as plantas têm fluido vital, né? Os animais, as plantas e nós reencarnados. E os desencarnados também emitem fluidos. Então, eu já vi algumas fotos, é interessante o fotógrafo, que ele tem tirado as fotos dos fluidos que as plantas emanam. O perfume, ele é impressionante, é maravilha, que é a foto em que tem as energias que saem das flores, das plantas. É muito bonito isso, né? Em muito pouco tempo, a ciência vai conseguir catalogar estes fluidos, essa energia. Certo? Lembrando ao pessoal que semana que vem, manifestações físicas espontâneas, capítulo 5. A partir do item, eu queria sugerir que todos nós, para a semana que vem, lêssemos o item 82, 83 e 84. Porque aí nós já vamos chegar... Antes nós estávamos falando das manifestações físicas, energias, magnetismo espiritual e a mediunidade, que é sim capaz de movimentar objetos. Agora a gente vai falar das manifestações físicas espontâneas. É aquela em que nós, reencarnados, emitimos essas energias, que podem ser um ectoplasma ou criar um miasma, né, as energias que não são boas, e que nós emitimos essa energia sem perceber e sem conhecer. Vamos desmistificando essas ideias do espetaculoso, do sobrenatural, entendendo que tudo está dentro das leis divinas e da justiça de Deus. Né? Não percam, porque semana que vem vai estar top. Beijo, dona Marlene. Beijo, dona Marlene. Estou com saudade. Gente, gostaríamos de agradecer a todos com muito carinho, com muito respeito. É muito importante que vocês estejam conosco. A equipe de Dr. Pedro tem nos dado um amparo maravilhoso nesse estudo. Nós temos certeza do amparo da espiritualidade maior. Todos nós aqui somos estudantes e estaremos sempre na luta para praticar um tiquinho do que a gente conseguir compreender. Estamos todos no mesmo barco, na proteção do Mestre Jesus,
dos nossos mentores, dos amigos do plano espiritual, dessa equipe linda do Dr. Pedro Luiz e todos os seus auxiliares. Que Jesus possa nos fortalecer, que tenhamos uma semana de esperança e de alegria. Que os bons fluidos que nós emanamos, gente, para vencer a pandemia, se cada um de nós, reencarnados no planeta, fizermos uma prece e na certeza de emanarmos a espiritualidade maior, a misericórdia divina, que todos os bons fluidos possam purificar, abençoar todas as esferas do nosso planeta, que os dirigentes tomem decisões corretas, que os cientistas sejam inspirados no melhor remédio, na melhor cura, que todas as energias abracem os corações endurecidos, para que eles nunca mais queiram fazer o mal. E nós mudamos toda essa esfera e nos preparamos no caminho para Jesus. Que a paz do Cristo abrace cada coraçãozinho que hoje sofre, está aflito e tem dor. Na certeza que o perfume do amor clareia o sol do nosso dia. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Muito obrigada, pessoal, que esteve aí conosco no estudo de hoje. E quinta-feira temos mais, se Deus quiser. Um abraço, obrigada por todo mundo. Beijo, Dani, beijo, Clarice, beijo, Carol. Beijo, Denise, com Deus. Beijo, Valéria. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, todo mundo aí junto conosco. Um abraço.